Bom, esse capítulo ele é um dos mais importantes, né, do livro 1. Trata da reprodução ampliada do capital ou da acumulação. Eu acho que mais importante que esse é só o próximo, que fala das leis gerais da acumulação capitalista. Vamos discutir. No capítulo anterior, foi discutida a reprodução simples, um modelo utilizado teoricamente pelo Marx, muito mais com propósito teórico e didático, de acordo com o qual o capital se reproduziria sempre nas mesmas bases, uma vez que toda a mais-valia seria consumida pelo capitalista. Portanto, a mais-valia seria toda ela transformada em renda para o capitalista. Mas, nesse capítulo, Marx fala, olha, na sociedade capitalista, isso vai ocorrer apenas excepcionalmente, apenas circunstancialmente. A meta do capitalista, a meta em relação à qual ele é praticamente coagido pelo contexto, é reproduzir ampliadamente o seu capital, ou seja, ampliar. Então, o acumular. Então, Marx tenta dar uma resposta para essa questão, né? Como é que o capital vai se reproduzir ampliadamente? Como é que vai ocorrer a acumulação do capital? Vamos discutir. Eu achei bastante interessante a parte que ele fala sobre o paralelo entre a diferença entre um capitalista e um entesourador. Achei bastante, interessante, assim, porque são novas perspectivas, né, que antes eu não tinha parado para pensar sobre. Eu achei bastante interessante aqui quando ele fala que ele partilha com o entesourador um impulso absoluto do enriquecimento. Achei bastante interessante essa comparação, né? Essa relação. Vamos lembrar que o capital comercial e o capital usurário antecedem, historicamente, o período do modo de produção capitalista. São formas pré-capitalistas de capital. E o usurário, particularmente, mas também o comerciante, os agentes do capital comercial e usurário, num período anterior ao modo de produção capitalista, particularmente o usurário, atuava como um entesourador. Vamos levar em conta que o Marx desenvolve esse conceito de entesouramento lá no início do livro 1, quando ele está falando do dinheiro. Então, entesourar é simplesmente guardar dinheiro. O dinheiro que você retira da circulação e reserva por alguma razão está entesourado. O usurário, ele, no contexto pré-capitalista, com frequência, vai ser esse entesourador compulsivo. Ele vai acumular os juros que ele obtém do empréstimo do dinheiro. O mesmo vale para o comerciante. Mas na sociedade capitalista, a acumulação não ocorre por entesouramento. O entesouramento do dinheiro vai ser subordinado à reprodução do capital. Vai ser uma função da reprodução do capital. O capital vai se ampliar
não pelo entesouramento, mas pela repetição progressiva do processo produtivo, no qual, com a contratação de força de trabalho e o uso dessa força de trabalho na atividade produtiva ou no trabalho, vai produzir a mais-valia, vai produzir o valor adicional. Então, a base para uma reprodução ampliada do capital industrial, que é o que caracteriza o modo de produção capitalista, vai ser a acumulação da mais-valia, mas isso não significa necessariamente o entesouramento da mais-valia. A mais-valia pode ser entesourada temporariamente até o capitalista ter a massa de dinheiro necessária para converter em meios de produção em força de trabalho, ou seja, para ampliar o seu capital. O capitalista, diz o Marx, ao contrário do entesourador tradicional, ele arrisca o seu dinheiro no processo produtivo. Ele não sabe se ele vai vender a mercadoria, mas ele compra meios de produção e força de trabalho, organiza o processo produtivo, produz uma massa de mercadoria e vende, ou tenta vender, nem sempre conseguindo. Eu estou dando uma relida no Riqueza das Nações, do Adam Smith, e ali é interessante a gente notar que, quando ele se refere ao capitalista que está inovando, está arriscando o seu dinheiro num processo produtivo novo. Ele chama esse processo de especulação. A palavra não tem o sentido que nós usamos hoje. Quer dizer, a especulação é esse investimento subordinado a risco. Ele não sabe se vai dar certo, mas ele organiza o processo para dar certo. Portanto, existe essa diferença crucial entre o entesourador ou o acumulador tradicional pré-capitalista e o acumulador capitalista. O acumulador capitalista acumula gerenciando o capital industrial. Mas essa acumulação implica algo que estava ausente na reprodução simples. Implica a divisão da mais-valia em uma parte que vai ser acumulada e a outra que vai ser consumida pelo capitalista. Essa divisão, ela é decidida pelo capitalista. Você vê que o Marx começa a fazer aí uma espécie de história do desenvolvimento do próprio empresário capitalista. Ele adianta aquela fase inicial da acumulação que o Weber apresenta no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que o capitalista abre mão ao máximo do seu consumo pessoal e familiar, tem uma vida frugal para converter a maior parte da mais-valia obtida em capital. Você vê que o Marx fala ele menciona registros do quanto os empresários gastavam no boteco no final da tarde, nas tavernas, né, nos pubs, que eram locais de reunião, interação, negócio.
Ele fala, nesse período, o empresário que servisse aos seus comensais. Professor, sobre essa parte do consumo, né? Eu achei muito interessante quando ele cita, tipo, que tipo, a versão do consumo dos trabalhadores, que teoricamente os trabalhadores gastam com coisas fúteis, tipo, aí ele fala cerveja, aguardente, açúcar, tipo, é a mesma ideia de que, não sei se o senhor já escutou aquela fala do, tipo, que as pessoas falam que pobre não pode comer camarão, mas é ele que pesca, sabe? Eu achei bastante, tipo, interessante que volta, né, naquele tópico que os argumentos, eles seguem os mesmos. O argumento se mantém, né? É o argumento da redução do salário ao mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho. Então, os apologetas do capital, os economistas políticos, né? Dizendo, olha aí, esses trabalhadores estão tomando café, tomando aguardente. Compara o trabalhador inglês com o trabalhador francês, que tem uma alimentação muito mais barata. Ele cita aí o caso de uma obra impressa nos Estados Unidos, com o autor apresentando receitas de alimentos baratos para baratear a força de trabalho. Professor, eu achei isso genial. O trabalho que o cara se desenvolveu para ofertar receitas a valores menores. O exemplo que ele usa ali é para fazer 64 pratos de sopa. É uma obra de um tal de Thompson. Eu queria muito ler essa obra. Se eu tivesse a chance de encontrar ela, eu leria. Olha, no archive.org, certamente a gente encontra. Eu vou dar uma procurada. Sério, eu ia até perguntar se o senhor não saberia mais, porque eu achei assim, ó, é o primeiro cúmulo, né? Mas eu achei muito interessante como dá para pegar pela parte da alimentar, né? Dos, do pessoal, dos trabalhadores nas fábricas, pegar um pouco de como eles se alimentavam, qual era essa visão da alimentação para eles, assim. Porque o cara veio com, sei lá, meia dúzia de ingredientes e falou que dá para fazer para 64 pessoas uma sopa. É, É bem parecido com aquela situação da pandemia, que era tipo receitas com osso de sopa, tantas receitas com ovo, exatamente. tava cara a carne, tipo, uma situação muito parecida, né? Foi um período em que as pessoas buscavam osso, né? Não tinha dinheiro para comprar carne. Iam atrás de osso nos açougues. Você vê que o cenário não mudou muito, né? Mas vamos lembrar que naqueles capítulos sobre o salário, o Marx considera que a força de trabalho tem, na expressão dele, uma dimensão ética e moral. Ou melhor, uma dimensão histórica e cultural. No sentido de que a força de trabalho inglesa, dizia o Marx, toma cerveja, por exemplo. A força de trabalho francesa toma vinho. Então, ele usa esse exemplo para mostrar como a reprodução da força de trabalho vai depender das características culturais do contexto e vai se alterar de acordo com mudanças nessas características culturais, de acordo com as lutas dos trabalhadores. Mas o capital sempre mantém esse esforço de reduzir a remuneração da força de trabalho. Vejam que o Marx põe a redução do valor da força de trabalho como próprio traço específico
da produção capitalista na figura da mais-valia relativa. Então, ele considera que o que caracteriza a produção capitalista é exatamente essa propensão, muitas vezes está além da intenção do próprio empresário, de reduzir o valor da força de trabalho. E essa redução do valor só pode ocorrer pelo aumento da produtividade do trabalho, tornando as mercadorias que o trabalhador consome mais baratas, de menor valor. Mas, além desse esforço permanente, presente no desenvolvimento do capitalismo, de redução do valor da força de trabalho, por meio da produtividade do trabalho, nós vamos ter o capitalista aumentando a jornada, e isso automaticamente reduz o valor da força de trabalho, intensificando o trabalho. Isso também, se não for alterada a remuneração, reduz o salário. O capitalista pagando abaixo do valor da força de trabalho, embora o Marx diga, olha, tem um mínimo que mesmo o capitalista não pode ultrapassar. É o mínimo sem o qual o trabalhador não consegue repor nem mesmo exclusivamente a sua energia corporal, a sua força física. E ele considera que um dos principais fatores de impulsionamento da reprodução ampliada é exatamente essa flexibilidade no manejo da força de trabalho. Mas ele acrescenta outros fatores: a utilização da ciência na produção, a própria natureza. Por exemplo, quando ele analisa a renda diferencial da Terra, lá no livro 3, ele vai mostrar como determinados fatores naturais potencializam a acumulação do capital. Por exemplo, uma queda d'água pode reduzir para o capitalista o custo da produção de energia utilizada no processo produtivo. Enquanto os outros estão tendo que queimar carvão, ele está usando a gratuidade da queda d'água para produzir energia. De qualquer modo, reprodução ampliada ou acumulação, ele vai usar também o termo concentração do capital para designar a reprodução ampliada. E vai diferenciar de centralização, que ele utiliza para o caso de fusão de capitais. É o aumento do capital sem que o valor disponível aumente. É a simples fusão. Você junta capitais já existentes. Mas a reprodução ampliada, ele vai chamar de concentração do capital. Quando ele fala em concentração, é reprodução ampliada. E aí, claro, o capitalista, na medida em que vai desenvolvendo seu capital, ele pode abandonar aquela vida frugal, legitimada religiosamente dos primórdios da sua acumulação individual, e ter uma vida de mais luxo. E essa vida de mais luxo, diz o Marx, num determinado estágio do desenvolvimento da acumulação, se torna necessária a própria acumulação do capital. Se torna o que ele chama de despesas de representação do capital.
Então, o fato do capitalista se mostrar com uma carruagem na época, uma casa, uma mansão cheia de empregados, dando festas, passam a ser todos esses procedimentos despesas de representação do capital. E isso aumenta o crédito do capitalista. Talvez a gente possa ver nisso uma das razões, talvez a principal, das chamadas colunas sociais. Embora a gente veja no mundo contemporâneo que o capital adquire tal magnitude que o capitalista não precisa mais de despesa de representação. Pelo contrário, ele se isola. Ele não quer mais ser visto socialmente. Ele não frequenta mais as festinhas para sair na coluna social. Ele não precisa mais. Aí o Marx, claro, ele brinca, né, com esse capitalista. Ele fala é o conflito interno, né, entre o poupar e o curtir, entre o sacrifício, entre aspas, da acumulação e o prazer. E hoje, dada a magnitude da acumulação do capital, o grande capitalista, ele nem consegue mais usufruir tudo aquilo que o capital lhe propicia. Ele tem mansões, tem iates, ele contrata conjuntos e cantores famosos para um show na festa de aniversário. Nossa, professor, há muito tempo atrás não, mas quando eu era, sei lá, eu tinha uns 10 anos, surgiu um site que é tipo Gaste a Fortuna do Bill Gates. E aí tinha vários itens, tipo bicicleta, iate, tipo, tudo que tu imaginar de itens, desde os mais baratos até os mais caros, que era, eu acho que ele foi criado para que as pessoas entendam a magnitude, que, tipo assim, nem tu, tipo, nem tu colocando várias coisas fazia cócega na fortuna do Bill Gates, sabe? Eu até vou pesquisar se esse site ainda existe, porque aquilo foi, tipo, meu primeiro choque de entender que tem gente que tem muito dinheiro, sabe? Tipo, muito mesmo. Claro. Por exemplo, recentemente o Lula encontrou o Bill Gates. Aí ele falou brincando, não consigo entender como alguém tenha mais dinheiro que o PIB do Brasil. Então, isso dá uma ideia da magnitude de alguns capitais. Alguns capitais, hoje, são maiores em magnitude de valor do que muitos países juntos. Deixa eu ver aqui o link que você compartilhou. É, exatamente. Claro, aí você pega em produtos, né? Isso que nem dá tudo, né? Tá tipo só 100 bilhões. Apenas. Sim. Eu me lembro quando eu estava no Facebook, quando começou a Wikipédia e tal, montaram uma Wikipédia paralela chamada Deciclopédia, qualquer coisa assim. E tinha um site da UFSM, mantido por estudantes da UFSM, que era assim, só de crítica bem-humorada à universidade, né? E era como uma página de Facebook. Aí eu me lembro de um estudante falando,
A universidade deveria dar mais Nutella na sobremesa para os estudantes. Era muito engraçado aquilo lá, né? Mas, claro, hoje o capitalista, ele deve ter até uma vida de tédio, né? De aborrecimento. Porque vamos levar em conta o seguinte, o crescimento das empresas fez com que o próprio capitalista se afastasse da direção. A direção da empresa deixa de ser familiar e se torna profissionalizada. São executivos com formação sofisticada que vão administrar. Por exemplo, no final dos anos 80, eu li um livrinho, até foi na biblioteca da UFRR, da Federal de Roraima, que mostrava como estavam aumentando o estoque de títulos nas empresas. As empresas contratando para os cargos de direção, de gerência, de diretoria, pessoas com doutorado, pessoas com mestrado. Houve um período no Brasil, quando os programas de pós-graduação, durante o regime militar, estavam em franca criação, em franco processo de criação e desenvolvimento, a política educacional adotou a orientação de mandar gente para se formar no exterior. O Brasil não tinha pós-graduação. Então, para formar doutores, tinha que mandar para Estados Unidos, para Inglaterra, para França, para Alemanha. E quando chegavam os doutores aqui, principalmente na área de engenharia, de administração, de economia, etc., já tinha empresa na porta do aeroporto fazendo proposta para o professor que estava chegando. Às vezes, propostas irrecusáveis. Então, a direção das empresas hoje, particularmente das grandes empresas, é tão ou mais titulada quanto as próprias universidades. A legislação brasileira exige, para que a instituição seja universidade, um mínimo de 30% de títulos de doutor e mestre. As empresas têm um percentual maior, no seu escalão maior. São os cursos de MBA que se transformam em mestrados, em doutorados, né? Então, o capitalista que começou a empresa, que se sacrificou no início, etc., hoje, ele só recebe dividendos. Então, ele tem uma vida de ócio. Eventualmente, ele participa lá, ele preside um conselho diretor da empresa, se reúne poucas vezes por ano, às vezes para ouvir relatórios da produção anual, semestral, dos lucros ou dos prejuízos. Mas a gente não tem ideia do que possa ser o consumo de um Bill Gates, como é o dono da Amazon, não lembro agora o nome dele. O Jeff Bezos, também não lembrava. Exatamente. Jeff Bezos. E outros que tais, né? Fazem bastante piada com o Jeff Bezos, porque ele tem a Prime Video, né? Que é tipo a Netflix da Amazon. E ela é muito ruim de mexer, tipo, ela é muito não tecnológica no sentido, parece que ela não é atualizada, sabe? Que nem a Netflix é constantemente atualizada para que fique mais fácil. E a Amazon não. Então, tipo, tem muita gente que faz piada, né? Tipo, com todo esse dinheiro não consegue botar um engenheiro para, né? Só que acaba que... tornar mais amigável, né? Sim. E daí agora, nesses últimos anos, eles melhoraram, mas ali por meados de 2021 era, tipo,
Meu Deus, parecia que tu tava nos primórdios, assim, dos outros streamings. Era bem engraçado. É mais ou menos como o Now da Claro aí, né? O Now é um repositório de filmes, documentários e tal. Às vezes eu quero ver algum documentário, mas é tão complicado. Não tem um campo para você procurar, escrever o nome e localizar de imediato. Você tem que ficar cavucando lá até achar, né? Agora, um aspecto importante aí nesse processo de reprodução ampliada do capital é que contribui para potencializar a reprodução ampliada, é que, devido à concorrência, o capitalista é obrigado a aumentar a produtividade do trabalho na sua empresa. Isso ele vai fazer renovando a tecnologia. Então, se ele consegue uma inovação tecnológica que aumenta bastante a produtividade do trabalho frente aos concorrentes, pelo menos durante um certo tempo, o tempo em que os concorrentes ficam sem conhecer aquela inovação tecnológica, ele vai entrar em condição vantajosa na concorrência. Mas esse processo faz com que se altere permanentemente a composição do capital. Aumenta a fração do capital constante e diminui a fração do capital variável relativamente. Então, nós vamos ter mais meios de produção, menos força de trabalho. Nos meios de produção, relativamente mais máquinas. Então, o capital, na sua forma produtiva, ele se automatiza crescentemente. É isso que leva o Marx a desenvolver lá no livro 3, o que ele chama a lei da queda tendencial da taxa de lucro, porque a mais-valia vem do trabalho. Se você vai excluindo o trabalho do processo produtivo, a quantidade de mais-valia que você consegue obter também se reduz proporcionalmente. Daí a maquinização levou o capitalista a tentar intensificar mais o trabalho, ampliar a jornada, usar a máquina no menor tempo possível, considerando o seu tempo de desgaste. Então, proporcionalmente, a fração dos meios de produção correspondente às máquinas, na medida em que as máquinas se tornam mais duradouras, ou seja, melhora a tecnologia de produção de máquinas, vamos levar em conta que o Marx está vivenciando aí um período em que as máquinas estavam deixando de ser de madeira e se tornando metálicas. Em que, mesmo no campo da produção metálica de máquinas, o ferro estava sendo substituído pelo aço. O Marx fica muito admirado com as ferramentas de cortar o aço. Fala, agora vai ser possível produzir máquina industrialmente. Mas isso, ao mesmo tempo, faz com que a transferência de valor do meio de produção para o produto, principalmente da máquina para o produto, daquilo que no livro 3, no livro 2, ele vai chamar de capital fixo, se reduz relativamente. Um trator que dura 30 anos, ele transfere, em média, apenas 1/30 do seu valor para o produto.
Em que pese isso, essa máquina que transfere relativamente menos valor para o produto permite uma produção quantitativamente maior. E isso aumenta o volume do que o Marx chama de mais produto, o produto produzido durante o trabalho excedente, o trabalho produtor de mais-valia. E para ele, essa é a base da acumulação. Para acumular, para aumentar a fábrica, tem que ter meio de produção disponível, tem que ter meio de subsistência disponível, além da escala em que ele produzia anteriormente. Então, ele faz um panorama aí dos vários fatores que contribuem para a reprodução ampliada do capital. Mas no núcleo da reprodução ampliada está essa divisão da mais-valia em capital, uma parcela destinada a ampliar o capital e uma parcela destinada ao consumo do trabalhador, né? Claro que o Bill Gates, a parcela que ele consome é um infinitésimo, né? É uma quantia tão absurdamente pequena. Pois é, a gente estava falando sobre essa questão, né, tipo, do consumo de pessoas que têm muito dinheiro, porque a gente estava falando sobre aquela lei do superendividamento, sabe? Que a princípio é 30%, só que depende, porque vamos supor que uma pessoa ganhe, sei lá, 100 mil reais. Se ela gastar 50 mil reais em dívida, ela ainda vai ter 50 mil reais, tipo, para o seu consumo. Então, a professora trouxe, né, essa reflexão que a gente que vive nessa realidade mais estudantes, mais ter que trabalhar, tem uma visão de que 50% né, da renda é bastante coisa. Só que tem gente que Claro. tem tanto dinheiro que mesmo que pegasse 80% em dívida, ainda teria como sobreviver e sobreviver melhor do que muita gente, sabe? Claro, é porque os percentuais expressam uma relação. É a quantidade relativa, né? Agora, tem aquela fase em que o empresário precisa aparecer para melhorar o seu crédito, vender mais. E esse emergente tem até uma palavra para ele na nossa linguagem, que é o novo rico. Então, ele vai para a festa, ele compra um carrão, ele faz aquela mansão, ele quer aparecer. O que o grande empresário já não precisa mais fazer, né? Tanto é que muitas vezes a gente nem sabe, né, quem eles são, tipo, quem está por trás de empresas gigantescas. Claro, claro, claro. Porque os protagonistas originários, os proprietários, já estão nos bastidores, estão lá só recebendo dividendos, né? Não tem mais que suar a camiseta na fábrica. Mais alguma questão, Eduarda, Davi? Eu vou abrir o texto aqui para ver se eu não tenho mais alguma coisa. Calma aí. Isso, isso. Professor, eu tenho só uma dúvida. Na seção 5, ele fala sobre o fundo. Ele dá sequência nessa fala ou é só o que ele trouxe ali? Que ele dá o fechamento do capítulo? Não, ele dá sequência porque
No livro 2, que está chegando, né? Logo, o livro 2 são 3 ou 4 capítulos à frente. No livro 2, o fundo de consumo dos trabalhadores e o fundo de consumo dos empresários vai ser muito importante para ele criar aquele modelo de reprodução do capital em escala social. No livro 1, ele está falando da produção capitalista, do processo de produção capitalista. E ele está abordando esse processo de produção principalmente do ponto de vista do capital individual. No livro 2, ele vai abordar o processo de circulação do capital, a maneira como circula o capital. Ele começa como uma quantia em dinheiro que se transforma em meios de produção e força de trabalho, utilizados no processo produtivo, que produz uma massa de mercadorias que tem que ser transformadas em dinheiro. Como a massa de mercadorias está carregada de mais-valia, a quantia de dinheiro que ele obtém é maior do que aquela quantia que ele adiantou no início do processo. Mas para dar prosseguimento ao processo, a produção tem que se transformar em reprodução. Ou seja, ele tem que começar de novo, transformando o seu dinheiro em meios de produção e força de trabalho, e assim sucessivamente. De tal forma que o capital tem um ciclo de rotação, que é o que ele analisa. Os capitais individuais se entrelaçam no mercado. Um compra e vende para o outro. A acumulação de um depende da acumulação do outro. E essa rede forma o capital social, o capital total da sociedade, que é a soma dos capitais individuais. Aí o Marx, partindo daquele modelo do Quesnay, ou se inspirando naquele modelo do Quesnay, cria um modelo de reprodução do capital total. E aí, os fundos de consumo passam a ter um papel muito importante. Ele divide o capital total da sociedade em duas partes, em dois departamentos. Departamento 1, Departamento 2. O Departamento 1 produz meios de produção e o Departamento 2 produz meios de consumo. Então, por exemplo, só para indicar um primeiro entrelaçamento, os operários do Departamento 1, que produz meios de produção, recebem o seu salário. O conjunto dos salários desses operários do Departamento 1 é o capital variável do Departamento 1. Mas com os seus salários, os operários vão comprar meios de consumo produzidos no Departamento 2, que produz meios de consumo. Com o dinheiro obtido na venda de meios de consumo para os operários do Departamento 1, os empresários do Departamento 2 vão comprar parte dos seus meios de produção do Departamento 1. Com o dinheiro da venda dos meios de produção para o Departamento 2, os empresários do Departamento 1 repõem o seu capital variável, podendo pagar os operários num novo ciclo produtivo. E assim ele vai vendo, ele vai mostrando como cada setor vai reproduzir os seus componentes. Então,
com a mais-valia com parte da mais-valia que recebe, os empresários do departamento 1 compram meios de consumo dos empresários do departamento 2. E assim sucessivamente. Então, a questão do consumo, dos fundos de consumo, vai ser uma questão importante daqui para frente. Vai ser uma questão crucial para toda a argumentação dele no livro 2. Que até agora ele deixou o consumo do lado de fora do processo produtivo, da reprodução do capital. Quando ele cria o modelo global, o consumo passa a integrar a reprodução do capital, passa a fazer parte da reprodução do capital total. Mas aí é o livro 2, é o próximo passo. Nós estamos discutindo a Rosa, amanhã nós vamos discutir mais 3 capítulos. E nos capítulos iniciais da acumulação do capital, ela está discutindo isso. Ela está se baseando no livro 2 do Marx para expor a sua noção de reprodução do capital. Achou, Eduarda? Não, professor, eu também acabei parando nessa questão do fundo, mas aí, quando eu li, o Davi perguntou, então já foi resolvido também. Legal. Então tá, pessoal, nos vemos na próxima terça com essa abertura para modificar o calendário em função aí das turbulências dessas últimas 3 semanas do ano. Eu acho que com essa esticada nesse capítulo da reprodução ampliada, que nós deveríamos ter lido em uma semana e, na prática, estamos tendo que ler em duas. Talvez não dê para a gente acabar a leitura do livro 1 agora, em dezembro. Então, a minha sugestão... Só um momentinho, deixa eu abrir aqui. Sim, nós... não vai dar, sim. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, nós concluímos hoje... Não, não vai dar. Nós concluímos capítulo 22. Na próxima semana, nós vamos discutir a Lei Geral da Acumulação do Capital. Esse é um capítulo muito importante. Basicamente, ele mostra que a lei geral é a reprodução da relação de produção capitalista, né? E, portanto, a reprodução das classes que constituem a sociedade capitalista, né? Aí já vai ser dia 10/12.
que seria o nosso último dia. A minha sugestão é que a gente discuta o capítulo 24, assim chamada acumulação primitiva, no dia 17/12, que estava fora do esquadro. Por mim, pode ser, professor. Eu acho que dia 17 eu ainda vou estar em Santa Maria, então é tranquilo. Certo. Aí fica faltando só um capítulo curto, mas importante, chamado Teoria Moderna da Colonização, que é o capítulo 25. E aí talvez a gente pudesse discutir esse capítulo 25, que é relativamente curto, na mesma semana do dia 17. Talvez na sexta, dia 20. Pode ser, professor. Pode ser por mim também, professor. Aí a gente discutiria 2 capítulos numa semana e encerraria o livro 1. E De presente começaria de março. Natal. Hein? De presente de Natal, encerrar o livro 1. É legal. Porque na outra semana já é Natal, né? Que a gente pode O deixar. último capítulo pode ser presencial, professor. Pode ser. Então, a gente poderia, no dia 20. Você vai estar ainda em Santa Maria, Eduarda, no dia 20? Ai, acho que sim, acho que sim. Eu acho que a gente vai dia 21 ou 22, alguma coisa assim. Porque a gente poderia discutir ou no dia 19, que é quinta, ou no dia 20. Eu vou confirmar com minha mãe quando a gente vai ir, daí eu aviso no grupo. Tá bom? Mas a gente pode fazer presencial, sim. A gente faz lá na minha sala. Lanche coletivo. Hein? Fazer um lanche coletivo. Vamos fazer um lanche. Vai ser praticamente um café da manhã desdobrado, né? Porque nós vamos nos encontrar de manhã, embora possa ser à tarde, aí em termos de horário vamos ver qual é o mais conveniente. Mas de qualquer forma, a gente tenta terminar o livro 1 agora em dezembro, para não ficar um penduricário lá para março, né? Então tá, pessoal, na terça nós nos vemos. Eu vou dar uma atualizada no nosso calendário aqui, aí eu mando a estimativa, sujeita a mudanças, claro, do novo calendário para o grupo. Falou. Então tá, professor. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Até mais, professor. Boa semana.